Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, te dê graça, te dê força, te capacite, te cure em nome de Jesus Cristo. Que haja cura sobre a sua saúde, seu corpo, suas emoções, que haja cura sobre seu sangue, seus órgãos, que haja cura sobre a sua alma, que haja cura sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Da planta dos pés ao alto da cabeça, que haja cura. Que o Senhor te cure, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor cure as suas feridas emocionais, sentimentais, familiares, seus traumas, suas angústias, seus dilemas. Que o Senhor te fortaleça nas suas perdas, te dê graça, te dê força para superar. Que o Senhor te dê graça para suportar, que o Senhor te dê força para avançar em nome de Jesus Cristo. Quando nessa madrugada Deus me falava sobre cura. Então eu desejo que o Senhor ele venha nos curar nessa hora, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Segui a paz com todos e a santificação. É um conselho do Senhor para mim e para a sua vida, amém? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus não quer que eu e você vivamos em pé de guerra com nossos familiares, com nossos parentes, com nossos amigos, com pessoas do nosso entorno. O apóstolo Paulo disse em Romanos 12, 18: no que depender de vós, tenha paz com todos. Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurado, felizes os pacificadores. Então eu e você e eu, nós aprendemos no nosso Senhor, nós temos que seguir a paz, temos que ser pacificadores naquilo que depender de nós. No que depender de nós, sigamos a paz com todos e a santificação. Romanos 12. O celular caiu. Romanos 12. Encheu de barro. Glória ao justo por isso. Glória a Deus nas alturas. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz. Então Deus dá dois conselhos para mim e para você. Você tem que cultivar a paz dentro do seu coração, na sua alma, na sua mente. O inimigo quer nos desestabilizar. Se você está em paz com você, você vai transmitir paz. É óbvio, com algumas exceções, como diz o apóstolo Paulo mesmo em Romanos 12, 18. O que depender de você, tenha paz. Porque você às vezes está em paz, mas as pessoas já estão em guerra. O seu entorno está em guerra contra você. Muitas das vezes é uma guerra camuflada. Muitas das vezes eles não aparentam, mas estão em guerra. Salmo 120 diz assim, isso eu acho. Salmo 120. Salmo 120. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Então às vezes você é um homem de paz, uma pessoa de paz, mas o seu entorno está em guerra com você. Pode acontecer, mas no que depender de você, tenha paz. O salmista Davi, o salmista Davi, enfim, o escritor desse salmo, aqui não está escrito quem é, mas a oração dele, na epígrafe desse salmo, está escrito: o salmista ora para que seja livre do mentiroso e caluniador. No que depender de você, tenha paz. Seja um pacificador contra a calúnia, contra o difamador ou contra quem quer que seja. Contra o feiticeiro, contra aquele que maquina, aquele que denigre, aquele que quer o teu mal. Mas no que depender de você,
Tenha paz. Tenha paz. Ofereça a paz. Se apresenta como um pacificador. Seja pacífico. Tiago diz que o fruto da justiça semeia-se em paz. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. É claro que às vezes para a gente ter paz tem que entrar em guerra. Mas o apóstolo Paulo, ele nos aconselha, o Senhor Jesus nos aconselha, no que depender de você, tenha paz. Tenha paz. Seja um pacificador. Se não for possível, então a Bíblia diz assim, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades, contra dominadores das regiões celestiais, contra o exército de Satanás, onde muitos ignoram, onde muitos estão cegos, não compreendem, não entendem, também não querem entender. 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça. Então o conselho de Deus para a sua vida é Romanos 12, ou Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos. No que depender de você, tenha paz com todos. Tenha paz no teu espírito. Orando, intercedendo, abençoando, tenha paz. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, se não me engano, verso 27. Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Amém? A Bíblia diz que um dos títulos do Senhor Jesus, do nosso Messias, do nosso Rei, ele é o príncipe da paz. Isaías 11, ele é o príncipe da paz, ele é o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Mas, muitas das vezes não dependia dele. Nós vemos todos os conflitos dentro dos evangelhos que ele passou, até a sua morte e a sua ressurreição. Mas no que dependia dele, ele tinha paz. A paz não é abrir mão da palavra de Deus, a paz não é abrir mão da verdade dos escritores, a paz não é abrir mão dos seus valores, a paz não é abrir mão dos seus princípios, a paz não é abrir mão daquilo que você crê. A paz não é isso. A paz não é você abrir concessões, abrir, enfim, a porteira, a porta para aquilo que não é de Deus. A paz é você estar em harmonia com as pessoas no seu entorno. Desde que você não coloque em xeque, não arrisque aquilo que você crê, aquilo que é o seu devocional, a sua caminhada, amém? Tenha paz. No que depender de você, tenha paz. E olhamos para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, olhando para Jesus, o príncipe da paz. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, ele é o parâmetro, ele é o modelo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Olha como ele teve paz com todos. Então, resumindo, às vezes ter paz vai custar um pouco caro. Vai custar amizades, vai custar, muitas das vezes, posições. E vai custar, muitas das vezes, pode custar até a própria vida da pessoa. Mas ela vai manter paz. Principalmente a paz com Deus. Filipenses capítulo 4 fala sobre a paz que excede todo o entendimento. O capítulo 4, verso 7, se eu não me engano. Filipenses. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Isso eu acho. Colossenses 3,15. Que a paz seja o juízo do seu coração. Que a paz seja o árbitro do teu coração. Não é isso? Que a paz, diz assim, versos 15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações. E sede agradecidos. Paz. No que depender de você, tenha paz. Não importa o que fala, o que pensa. O que importa é você e Deus. O que importa é você estar em paz, estar abençoando, estar se esforçando para agradar o Senhor. Filipenses, capítulo 4, verso 7, se eu não me engano. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, se você cultivar a paz, se esforçar por ter paz, mesmo que o seu entorno, como diz o Salmo 120, esteja em guerra,
pode ser o entorno da família, do parente, na igreja, enfim. Mas você tem a paz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz que excede todo o entendimento. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. A paz do mundo a gente vê como é que é. É só ligar a televisão, a própria internet, a gente vê como é que é a paz do mundo. Então Deus ele está querendo nos dar duas bênçãos espirituais. Paz e santificação. O Evangelho de Mateus diz, porfiai, Mateus capítulo 7, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela, e poucos os que se salvam. Então Deus quer que você, ao ler as Escrituras, ao ouvir a palavra, que eu, venhamos assimilar, amém? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, não dá para você discutir com o texto. Não dá para você discutir com a palavra. Se Deus está mandando você ter paz, tem que ter paz. Deus está mandando você buscar paz, tem que buscar paz. No que depender de você, tenha paz com todos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A outra bênção espiritual que Deus quer te dar, e você tem que, é óbvio, fazer a sua parte, é a santificação. Santificação é um processo. Seguir a paz com todos e a santificação. A santificação significa que você se converteu. Que realmente a ficha caiu. Que desceu para o coração. Que subiu para a cabeça. Que você está compreendendo a questão do Evangelho, da Palavra de Deus. O que mentia não mente mais. O que furtava não furta mais. O que fazia coisas erradas não faz mais. Ou se ele ainda não conseguiu chegar no nível de não fazer mais, ele está lutando. Não é no estalar de dedos. Mas o fato da pessoa ela desejar e querer se livrar, se libertar, buscar uma regeneração, uma profunda libertação, então significa que ela está no caminho da santificação. Seguir a paz com todos é a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É por isso que Jesus disse, porfiai, se esforçai, batalhai, por entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Poucos são os que se salvam. A porta estreita é a palavra, é as Escrituras. Essa é a porta estreita. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é uma das grandes promessas que tem dentro das Escrituras. É a maior promessa que tem nas Escrituras. O fato da gente ver o Senhor. Nós vamos vê-lo. Vê-lo. E para vê-lo nós temos que receber um corpo glorificado. Senão a gente não consegue. Para estar nessa atmosfera celestial, o nosso corpo tem que estar transformado para poder ter acesso. Salmo de número 15. Não é isso? Salmo de número 15. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Graças a Deus que nos dá a vitória. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 5. Salmo de número 15. A minha Bíblia está assim, o verdadeiro cidadão dos céus. Quem é ele? Quem são os candidatos a herdar a eternidade? Quem são os candidatos a ser os verdadeiros? Quem são os candidatos de entrar nessa atmosfera celestial? No dia que o Senhor ele vier nos arrebatar, nos levar no particular. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com úsura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então aqui está algumas descrições do verdadeiro cidadão dos céus.
E o salmista começa com uma pergunta, o Salmo de Davi: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, segundo o seu coração. Aquele que está em santidade, que busca a santidade. Nós temos uma consciência, que é o juiz. E a gente tem um mínimo de discernimento para saber o certo e o errado. Ah, mas é a minha natureza. Ela tem que ser domada, porque ela foi desfigurada na queda do homem. Cabe a mim e a você domá-la, buscar de Deus forças para domar a nossa natureza. Outro salmo, salmo de número 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus, a sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Amém? Outra descrição do verdadeiro cidadão do céu, que você tem que lutar para ser esse. Eu tenho que lutar para ser esse. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora essas características, essas virtudes, essa graça, ela tem que ser lutada, tem que ser conquistada. Você tem que lutar contra a sua natureza, domar a sua natureza, buscar de Deus forças para ser um pacífico, para viver uma vida de consagração. Judas, meu irmão do Senhor, não é isso? Está aqui, Judas. Judas, no versículo 3, diz assim. O Judas não está na minha Bíblia, acredita? A página não está aqui, Judas. Achei que a página tinha sido arrancada. Judas, amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez por Jesus foi dada aos santos. Parece que ele estava com uma ideia fixa na mente a respeito da igreja, escrevendo a sua carta, e ele abriu um parênteses e entendeu a necessidade. Ele deu uma pausa e o melhor que dá para entender, olha, é necessário escrever para vocês a necessidade de vocês batalhar pela fé que uma vez por Jesus foi entregue aos santos. Na cruz Deus uniu a mão do homem com a mão de Deus e religou novamente. Ele veio buscar e ele veio salvar o que se havia perdido. Paz e santificação depende de você. Paz e santificação depende de você. Paz e santificação depende de você. Não depende do seu entorno. Paz e santificação depende de você. No que depende de você tem a paz com todos e a santificação. Paz e santificação. Paz e santificação. Você sabe aquilo que prejudica a sua consagração, a sua vida espiritual. Então você tem que lutar contra isso. Lutar contra os vícios. Vícios químicos. Vícios naturais que nós herdamos de Adão. Paz e santificação. É necessário você batalhar pela paz e pela santificação. É necessário você guerrear pela paz e pela santificação. É necessário você buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como diz Judas, é necessário você lutar pela fé, batalhar pela fé, guerrear pela fé que uma vez por Jesus foi dada aos santos. E para você manter essa fé, um nível de fé, é necessário você batalhar. Se você não batalhar, não lutar, não guerrear, então você não vai alcançar a paz que Deus quer. Principalmente a paz dentro de você, a paz que excede todo entendimento. Nós temos conflitos, nós temos guerra, nós temos peleja, mas nós também temos paz. Senão a gente endoida. Senão, quem aguenta? Mas o Senhor, Ele ministra a paz no nosso coração. Ele fala através da sua palavra, Ele fala através do seu Espírito, Ele fala através das suas revelações, Ele fala através dos seus profetas, Ele fala através da natureza. Deus quer que você batalhe, amém? Você tem que fazer a sua parte, batalhar pela fé. Deus não vai fazer a parte dele, Deus não tem mais nada para nos dar. Tudo que Deus tinha para nos dar, Ele nos deu e deu de melhor. Primeiro, Ele deu o Filho. Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma vez Jesus vindo, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, capítulo 16,
ali ele ministrando, os seus discípulos disse: eu vou, mas eu rogarei ao Pai e enviarei o Consolador. E ele convencerá o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. E ele vos guiará em toda a verdade. É o Espírito Consolador. Primeiro, Deus deu o Filho. Segundo, Deus enviou o Espírito Santo. Deus não tem mais nada para nos dar. Ele já nos deu de tudo que é melhor. Tudo que ele tem de melhor já nos deu. Ele deu o Filho, ele deu o Espírito. Mateus 16, Jesus falou assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em 2000 anos de história ou mais, nós temos as igrejas onde você e eu buscamos refúgio. Buscamos um consolo, uma palavra, força, comunhão, uma cobertura espiritual contra as trevas, contra principados, potestades, dominadores, contra Satanás, seus demônios, é real. O apóstolo Paulo disse: não ignorei os ardis do diabo. Tem muita gente ignorando o poder que ele tem. Judas mesmo disse para você não subestimá-lo. Então Deus deu de melhor. Primeiro ele deu o Filho, segundo ele deu o Espírito Santo, terceiro ele deu a igreja. Quarto, a Bíblia diz, Salmo 91, Salmo 37, 4. O Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Tem todo uma hierarquia angelical trabalhando a meu e ao teu respeito. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Os anjos do Senhor ajudaram o Senhor na tentação de Mateus 4, libertaram Pedro ali em Atos 12. Os anjos do Senhor me visitaram Maria, falando para ela que ela seria agraciada, abençoada, bem-aventurada, receberia o Rei dos Seis, o Senhor dos Senhores no seu ventre. Quarto, o Senhor enviou os seus anjos. Quinto, não precisa ser nessa ordem, mas você vai entender, o Senhor deu a palavra. Você tem um livro sagrado, um livro eterno, o livro dos séculos, um livro que tem uma cópia dele no céu. Salmo de número 89, se não me engano. Salmo de número 19, verso 89. Não é isso? Salmo de número 119, verso 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. O Senhor te deu um livro. 66 livros dentro dessa coletânea. 1189 capítulos. É só você ler. É o martelo despedaçador, é a chama devoradora, é a espada de dois gumes. É o martelo que esmiuça a penha, é a palavra que não volta vazia, é a palavra do Deus vivo, a Caiacé, terra. Deus te deu o Filho, Deus te deu o Espírito, Deus te deu os anjos, Deus te deu a igreja, Deus te deu a palavra. Seguir a paz com todos e a santificação, você tem que fazer a tua parte. Sem a qual ninguém verá o Senhor. O que Deus quer de você? Porfiai por entrar, se esforçai por entrar pela porta estreita. A porta estreita é a palavra. Tiago capítulo 1, verso 22. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Por que muitas das vezes não há força para resistir? Por que muitas das vezes você abre tantas concessões? Porque você não está praticando. Você não busca forças em Deus para praticar. Deuteronômio capítulo 11. E aí eu encerro. Vou ver se eu acho. Deuteronômio capítulo 11. Diz assim. 11. Deuteronômio 11, 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis, entreis e possuais a terra que passais a possuir. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis. Se você guarda os mandamentos, você guarda a palavra gradativamente, você vai praticando aquilo que você consegue, você pratica aquilo que não consegue, você vai buscando de Deus força, em jejum e oração, e você vai praticando. Em outras traduções, nesse mesmo texto, diz que o praticar da palavra te fortalece, fortalece o homem interior. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos tenho ordenado hoje, para que vos esforceis. Guarda, e você vai ter força. Guarda, e você vai ter força. Guarda, e você vai ter força. Apocalipse capítulo 1, verso 3. A tríplice bênção da palavra de Deus. Bem-aventurados que ouvem. Bem-aventurados que guardam. Bem-aventurados que praticam as palavras dessa profecia. Apocalipse capítulo 1.
Verso 3. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, e bem-aventurados os que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo, nosso tempo de vida é curto. O que você quer ouvir de Deus naquele grande dia? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades, ou vinde benditos do meu Pai. Eu e você, nós vamos ouvir, vinde benditos do meu Pai, como está lá no Evangelho de Mateus 25, vinde benditos do meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O mundo passa, meu querido, minha querida, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Não há concurso público que possa te oferecer vida eterna, não há multinacional que possa te oferecer vida eterna, não há alta cultura que possa te oferecer vida eterna, não há nação, povo, tribo ou língua que possa te oferecer vida eterna. O Senhor vai te dar um corpo glorificado, o Senhor vai te dar uma outra mentalidade, o Senhor vai te dar vida eterna. E o diabo sabe que ele perdeu. Seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, amém? 2 conselhos de Deus para a minha vida, 2 conselhos de Deus para a sua vida. No que depender de você, tenha paz com todos, todos. No que depender de você. Se não depender de você, o Senhor vai te dar graça, vai te dar força, vai te dar coragem. Olha para o apóstolo Paulo, no que dependia dele, ele que escreveu isso, ele teve paz, mas olha os conflitos pelos quais ele foi envolvido, porque a paz não dependia só dele, a paz não dependia só de Pedro, a paz não dependia só de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas no que depender de você tem a paz. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual na caia sé terra ninguém verá o Senhor. Amém? Porfiai, por entrar pela porta estreita. Vamos seguir o conselho das Escrituras, o conselho de Judas, no verso 3. Batalhai pela fé, que uma vez por Jesus foi entregue aos santos. Você é santo, santo, dentro da palavra separado, Deus te separou. E Deus quer que você continue se separando, se consagrando, para que você venha sentir o gozo espiritual, os prazeres espirituais. Amém? Que Deus venha te fortalecer em nome de Jesus. Eu profetizo cura. Libera uma palavra de cura sobre a sua vida, cura sobre a sua alma, cura sobre a sua mente, cura sobre o seu físico, em nome de Jesus. Libera uma palavra de cura sobre a sua vida. Receba a cura do Senhor em nome do Pai. Receba a cura do Senhor em nome do Filho. Receba a cura do Senhor em nome do Espírito Santo. Deus te dê graça. Deus te cure dessa depressão, dessa enfermidade, dessa dor, dessa luta, dessa angústia. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça a luz do seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Salvador, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina comunhão do bendito Espírito Santo permaneça no meu, no seu, no nosso coração, hoje e para todo sempre. Se você recebe essa palavra, você diz amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Glória a Deus.